Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes com a marcha da guerra. Em 2015, na administração do presidente Barack Obama, foi assinado um acordo com o Irã com respeito à limitação do programa nuclear daquele país. Esse acordo foi assinado pelos Estados Unidos, a China, a Rússia, o Reino Unido, a França e a Alemanha, além da União Europeia. Esse acordo, que tinha aí os seus percalços, não era perfeito como todo o acordo, ele tinha deixado o Irã numa situação mais ou menos controlada com relação às suas ambições nucleares, dentro daquilo que era possível. O presidente Trump entra em 2016 e em 2018 ele tira os Estados Unidos do acordo. Bom, qual é a situação hoje? O presidente Biden vence as eleições em 2020 e tenta trazer o Irã de volta ao acordo. Os iranianos estão fugindo da mesa, ainda mais agora com a eleição de um presidente que é mais do lado dos falcões de Teherã, o Efraim Raisi, e o Irã não parece muito disposto a assinar a voltar à mesa de negociações. Eles fazem, como o Irã sempre fez, avanços e recuos. Eles oferecem uma coisa, depois querem outra. Os Estados Unidos ofereceram o descongelamento de $1 bilhão em ativos iranianos que estavam sujeitos a sanções. Os iranianos querem 10 bilhões. Mas nesse meio tempo aconteceu uma coisa que realmente complicou toda a equação, que foi a assinatura por parte do governo da China de um acordo de $400 bilhões com o Irã. Esse acordo deixou o Irã numa situação bastante confortável. Eles iam sendo muito apertados aí pelas sanções que o Trump impôs a partir de 2018, mas esse acordo com o chinês deu folga para os iranianos. Então hoje eles já estão numa situação a cavaleiro das sanções, por isso eles têm fundadas razões aí para não ter muita pressa para voltar ao acordo JCPOA. Bom, pessoal, na verdade, o que o Irã faz é jogar com o tempo. O tempo está a favor deles, na verdade. Por quê? Quanto mais o tempo... Eles têm algum dinheiro agora, tem como ir tocando a economia, e quanto mais o tempo passar, mais urânio eles têm estocado, mais o Ocidente fica apavorado, principalmente a Europa, porque é mais próximo ali. Tem Europa, Israel tem fundadas razões para quererem uma solução para esse problema. A Europa quer que o Irã volte ao JCPOA e os israelenses eles torcem um tanto quanto por uma solução militar que dificilmente virá. Uma solução militar agora, ela pode ter consequências desastrosas aí nos próximos anos e décadas. Então, explicado tudo isso, a gente chega a umas conclusões meio complicadas. Por quê? Porque o Trump, na verdade, por pior que o acordo fosse, o acordo que o seu antecessor, Barack Obama, assinou com os iranianos, por pior que esse acordo fosse, ele existia. Depois que o Trump denunciou o acordo e o Irã saiu, não tem mais limitação nenhuma. De lá para cá, os iranianos só vêm enriquecendo cada vez mais material nuclear aí. Acredita-se que eles já têm material para uma primeira bomba atômica. A gente não sabe se eles têm o ciclo completo da construção de uma arma nuclear, mas o material para a ogiva, muito provavelmente eles têm. Então, a conclusão que se chega é que o governo Trump fez uma bobagem enorme, Ele colocou os Estados Unidos numa posição, é como um gato que sobe numa árvore e depois não consegue mais descer. Você tem que chamar o bombeiro para ir lá e retirá-lo. Está muito difícil agora, o presidente Biden está tentando com tudo. A União Europeia está fazendo muita pressão, mas Teherã parece inflexível com relação a isso. É muito difícil avaliar a posição do Irã. Por quê? Porque, como eu já disse, eles são cheios de avanços e recuos. Uma hora dizem uma coisa, outra hora dizem outra, mas o que acontece é o seguinte, tem alguns fatos que acontecem nesse cenário
que eles dão uma indicação razoável, né, da direção que as coisas estão tomando. Um desses indícios é a substituição do atual representante, né, o negociador, chefe iraniano, nas conversações da Agência Internacional de Energia Atômica em Viena, o Abbas Araghchi. Ele foi substituído pelo Ali Bagheri, que é homem de confiança do novo presidente, o Ebrahim Raisi, né? E esse Bagheri, ele é considerado um negociador intransigente, o que indica então que a nova administração iraniana, né, o novo presidente aí, talvez adote uma postura ainda mais dura do que os seus antecessores. Todos os analistas, né, que a gente vê aí no cenário internacional, os analistas sérios, eles estão dizendo que o caminho para trazer Teherã de volta à mesa de negociações vai ser bastante complicado. Bom, então a conclusão que a gente chega no final é que vai ser muito difícil reverter essa decisão que o Trump tomou em 2018. O Irã agora ele tem uma segunda fonte aí, que é esse contrato que eles fizeram com a China. O governo tem sabido driblar as sanções. O desastre americano no Afeganistão mostrou que a administração do Biden, ela não é uma administração pusilânime, eles talvez não vão até o final das coisas, de maneira que o Irã está numa situação bastante confortável. Mas eu quero aproveitar e mostrar para vocês esse livro aqui, que é o Aposta em Teherã. Eu vivo falando desse livro, tá? É o acordo nuclear entre Brasil, Turquia e Irã no governo Luiz Inácio Lula da Silva. Esse livro foi escrito pelo Luiz Felipe Lampreia. Vale a pena conhecer essa história, gente. O Brasil esteve muito próximo de se antecipar ao JCPOA. O Barack Obama entrou no jogo e melou tudo. Ele puxou o tapete do Lula porque ele queria um acordo dos americanos, mas o Brasil esteve próximo de conseguir isso. O Brasil chegou muito perto desse livro. Vale a pena ser lido para vocês entenderem, né? O jogo da diplomacia, como funciona a cabeça dos iranianos e principalmente a competência brasileira em assuntos internacionais. O pessoal fala que o Brasil é um anão diplomático. Esse livro mostra que as coisas não são bem assim. O livro tem na Amazon e todas as vezes que vocês compram livros e outros itens na Amazon, vocês estão ajudando o canal Arte da Guerra. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, pessoal. Mais tarde nós vamos ter a nossa live às 20 horas, horário de Brasília. Encontro vocês lá, sempre com responsabilidade e compromisso. Fé no Brasil, pessoal. Até mais.